Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta hoje com o vídeo número 30 da nossa série Treinamento Diário. Então, vou começar aqui e vou pensar um pouquinho. Enquanto isso, vocês vão lá e dar um like no nosso vídeo, se inscreva no canal, beleza? Pensando aqui, deixa eu ver. Bem, nosso cavalo está cravado, né? Então não podemos mover o cavalo. O cavalo do nosso adversário também está cravado. Vamos ver os problemas da posição dele aqui que a gente possa aproveitar. O cavalo está cravado e o rei não está muito exposto. Vamos pensar em abrir a posição do rei aqui, ó, trocar esses peões para o rei ficar exposto. Aí com o rei exposto a gente pode ameaçar. Bem, o único ponto de contato é avançando o peão de H. Então vamos pensar o que aconteceria se nós avançarmos o peão de H. Bem, a primeira ideia é ele capturar o nosso peão. E aí ele vai ficar com o peão dobrado, né? Peão dobrado. E a gente começa a abrir a posição do rei. O que a gente pode fazer depois de capturar nosso peão? A gente pode avançar o nosso segundo peão, ameaçando o cavalo que está cravado. O cavalo não pode sair, então ele vai praticamente ser forçado a capturar o nosso segundo peão. E aí a gente captura o peão com cheque. E aí ele vai ter que tirar o rei do cheque e o cavalo fica sem proteção, né? Acho que é isso, né? Vamos pensar aqui, avançar o peão. Se ele capturar, a gente avança o segundo. Ele tem que capturar porque senão perde o cavalo. A gente toma e aí o cavalo vai ser capturado porque o rei vai sair da proteção do cavalo. Agora, se a gente avançar o primeiro peão, ele pode não capturar, né? Ele pode capturar, não pode capturar o nosso peão com o cavalo, porque ele está cravado. E aqui não tem nenhuma ameaça, né? A gente está com todas as peças protegidas. Então, se ele não capturar o nosso peão, quando a gente avançar, se ele não capturar, a gente pode avançar o... Aliás, desculpa, a gente pode capturar o peão dele e segue aquela mesma ideia. Se ele capturar, a gente dá cheque e toma o cavalo. Então, acho que é isso. Resolvemos o problema. Vamos ver, vou avançar o peão e ver o que a engine fala. Melhor jogada, beleza, isso mesmo. Avançamos, ele capturou, a gente avança o segundo peão, ele captura, cheque, e aí o cavalo está perdido. Muito bem, conseguimos resolver nosso primeiro exercício de hoje. Mais 12 pontinhos. Batemos agora 2.312 de rating. Próximo exercício. Vamos lá, jogou bispo G4. Vamos pensar na posição. Uma coisa que chama atenção aqui é que o rei está no centro do tabuleiro, né? Então essa diagonal branca está está liberada. Então a gente tem um cheque já. A princípio a gente já tem um cheque aqui, ó. Só que é um cheque que não vai levar a muita coisa, porque o bispo dele, que nós poderíamos atacar, nós estamos atacando com a dama, é um bispo que está protegido, né? Muito bem protegido. Então o cheque aqui agora não vai ser útil, mas é um tema que a gente vai guardando aí como possibilidade, né? O que mais? Podemos... nós temos um cheque aqui de dama também, né? Se nós aplicarmos um cheque com a dama, ele vai ter que cobrir com o cavalo, ou com outro cavalo, ou com a dama. Tá. E quando a gente dá esse cheque de dama, a gente ameaça o bispo, né? Então, vamos lá. Se ele cobrir de dama, a gente captura a dama, ele captura a nossa dama, e o bispo tem a proteção do outro cavalo. Eu acho que é por aqui, hein? Porque se ele cobrir, vamos pensar um pouquinho, ó. Se a gente dá cheque de dama e ele cobre de dama, a gente vem com o bispo e crava a dama dele. Então a gente ganha material, a gente ganha a dama, troca a dama pelo bispo. Então ele não vai cobrir com a dama. Ou se ele cobrir, vai ser ótimo, né? Então ele pode voltar o cavalo. Se ele voltar o cavalo, ele perde o bispo, porque nós temos duas peças atacando o bispo. Qualquer um dos dois cavalos que ele voltar, ele vai perder o bispo. Então, ele tem uma terceira opção, que é fugir com o rei. Depois do cheque, ele fugir com o rei,
aí ele perde o roque, né? É uma vantagem, é um ganho que a gente tem tirando o roque do adversário. Então, a gente tem aqui a ideia de fazer um lance para tirar o roque dele. E depois podemos pensar em cravar o cavalo com o nosso bispo, e com isso trocar o bispo no cavalo ganhando esse segundo bispo, né? Então eu acho que é isso, né? Dá um cheque de dama, ele vai mexer com o rei, a gente ganhou. A nossa vantagem vai ser proibir o roque dele. Vamos ver se tem alguma outra ideia. Vamos ver se a gente invertendo a ordem dos lances. Ó, primeiro capturar o bispo, né? Se ele capturar de cavalo, a gente dá o cheque de dama. Aí ele já pode cobrir de dama, né? Porque a gente não pode tomar o cavalo, né? Então, aparentemente, eu não estou conseguindo enxergar outra ideia, não. Eu acho que a principal ideia aqui é dar o cheque de dama. Pensar nessa linha, nessa possibilidade da cravada. Vou arriscar. Se não for, a gente vai perder uns pontinhos. Vamos lá. Dama em A4, cheque, não é. Erramos o problema. Errei o problema. Já era. Perdi 20 pontos de rate. Acabei de ganhar 12, agora perdi 20. Isso não é justo. Caramba. Será que eu tenho que primeiro capturar o bispo? Não sei. Por que capturar o bispo? Se eu capturar o bispo, ele captura de cavalo. O que ganha com isso, né? Outra ideia aqui que me surgiu agora é ameaçar o cavalo dele com o peão. Porque se ele tirar o cavalo, ele perde o bispo. E se ele não tirar o cavalo, se ele capturar nosso bispo, eu capturo o bispo cravando o cavalo dele e vamos ganhar o cavalo. Oh, estava mais fácil do que eu imaginava. Então, provavelmente o lance dama A4 é o lance também que deve dar vantagem para as brancas. Depois eu vou ligar a engine para a gente pensar aqui. Mas eu acredito então que a solução vai ser esse avanço de F4, que a gente já ganhou uma peça, né? Não tinha pensado. Vamos ver. Isso aí, ó, melhor jogada, ganhamos o cavalo. Bem, resolvemos o exercício, mas a primeira tentativa foi frustrada, então perdemos 20 pontos de rating. Deixa eu ligar a engine para a gente dar uma olhadinha no que aconteceria com aquele dama A4. Por que que dama A4 não foi tido como um lance cheque? Ele volta o bispo e aí ele segura tudo, né? Ah, é isso. Ele volta o bispo e aí a gente não consegue vantagem. A gente estava com 3 pontos de vantagem, quando ele volta, quando dá cheque de dama, iguala a posição. Então, tá aí. Vamos aprender, tem que pensar um pouquinho mais e até o final o cálculo, né? Vamos fazer só mais um para terminar hoje, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Nosso adversário acabou de jogar o cavalo aqui em F4, ameaçando o nosso bispo, né? E aqui, o que tem de interessante na posição? Vamos pensar. Capturar não podemos por causa da dama, né? Tem um peão que já está passado nosso, a gente pode jogar em cima desse tema do peão passado. E tem aqui a ideia também de atacar a dama com o cavalo, né? Porque o peão está cravado. Se ele capturar nosso peão, a gente captura lá, mas aí não funciona, porque a dama captura a nossa torre. Então vamos pensar mais um pouquinho. A dama captura a nossa torre, né? E se eu ameaçar a dama por aqui? Aqui não pode, né? Se tirar a dama, eu capturo o cavalo com a nossa dama. Então ele vai ter que tirar a dama para cá, né? Para F6. A gente continua ameaçando a dama. Aí a dama não tem casas protegendo o cavalo, né? Então se a gente ameaçar, vamos de novo, ó, ameaçar a dama com o cavalo, a dama não pode jogar em F6 para proteger o cavalo. Não funciona, porque a gente avança o peão e depois a dama tem que sair, a gente captura o cavalo. Então a dama vai ter que fugir para outra casa para continuar protegendo o cavalo. Ela não tem nenhuma outra opção a não ser sair aqui na diagonal. Ela sai na diagonal, a gente ameaça novamente e o cavalo vai ser capturado. Se ela sai na diagonal aqui para C7,
que a gente pode fazer? Novamente, a gente avança o peão ameaçando a dama, cortando a defesa do cavalo. Se ela capturar nosso peão, a gente ameaça novamente a dama, cortando a defesa do cavalo. E aí a gente toma o cavalo. Porque se ele tomar nosso bispo, a gente toma a torre lá embaixo. Mas aí vai cair o cavalo. Ah, não, o cavalo vai estar aqui, tá certo. Nossa, difícil esse, hein? Caramba! Então acho que o caminho é esse, né? Cavalo F3 ameaçando a dama vai fugir, a gente avança o peão, a dama captura, a gente avança o outro peão, né? Ameaçando a dama vai fugir, a gente captura o cavalo. Vamos supor que a dama fuja aqui para D7, a gente captura o cavalo, aí captura nosso bispo, aí a gente toma a torre. Que isso, muito bem. Vou arriscar. Cavalo F3, melhor jogada, acertamos, beleza. Então agora eu avanço o peão para tirar a proteção do cavalo. E quando eu avançar esse peão, provavelmente a dama vai capturar nosso peão, mas aí a gente tem um ganho, uma compensação com a captura do cavalo. Avancei o peão, a dama capturou nosso peão. E agora, peraí, vamos pensar. Se eu capturar o cavalo agora, ela captura meu bispo, né? E aí? Avança o peão novamente atacando a torre. O bispo captura nosso peão. Qual que é o ganho aqui? Calma que não acabou o exercício ainda não. Ainda tem que continuar. Será que captura o cavalo aqui? Ou tira o bispo? Se tirar o bispo, ameaçando a dama vai fugir daqui. Aí depois a gente captura o cavalo. É isso, né? Tira o bispo ameaçando a dama vai sair, a gente captura o cavalo. Caramba! Melhor jogada, era isso mesmo. Ele tirou o cavalo dando cheque, a gente captura o cavalo e aí ganhamos material. O exercício difícil desse, nós ganhamos só 7 pontos de rate, mas tá bom. 2.299, então o saldo de hoje foi um pontinho a menos, mas deu trabalho, hein? Vamos lá, pessoal. Aprender, quebra-cabeças, façam seus exercícios diários. Obrigado por assistir o vídeo e até amanhã.